Primeiramente, oficialmente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marconi Cabo, tenho 32 anos, sou professor de história, muito bem casado com a Ana, o amor da minha vida. Muitos dizem que nasci para ser professor, mas a história de como eu virei professor é bem tortuosa. Nasci em 1990, em Campos dos Goytacazes, uma cidade que fica no interior do Rio de Janeiro. Meu pai, na época, um estudante de medicina e minha mãe, telefonista. Assim, era uma cabine em que você ia para fazer ligação e a telefonista fazia a ligação. Meu pai, ele tinha um raciocínio muito rápido. Meu pai, ele sacava as coisas muito bem. E minha mãe tinha uma memória fora de série. Eles brincam que no dia que eles se conheceram, eles ainda falaram o seguinte: se a gente tivesse um filho hein, com a sua memória e meu raciocínio. Então, meu pai fez uma ligação para a mãe dele, minha mãe digitou o número, ok. Meses depois, meu pai aparece e minha mãe diz: você vai ligar para o mesmo número? Minha mãe, o meu pai, você tá de brincadeira? Como é que você gravou o número? Grava, minha mãe tinha uma memória assim surreal, ela tem uma memória muito boa, mas não é como já foi. E ela digitou, ele ligou, dali começaram a conversar, começaram a beijar, em alguns meses noivaram, em mais alguns meses casaram. Depois, dentro de alguns anos, essa coisa aqui que você está vendo nasceu. A vida não seria fácil. Aos 3 anos, meus pais iriam se separar. Para mim foi algo muito difícil, porque minha mãe morou numa cidade e meu pai morou em outra. A maior parte da minha vida eu morei com a minha mãe, passava as férias com meu pai, mas 2 anos da minha vida eu morei com meu pai. Minha mãe é uma pessoa assim fascinante. Quem conhece a minha mãe se encanta. Um dom para comunicação. Minha mãe fala com todo mundo adora minha mãe. Minha mãe é carismática. Eu acho que eu herdei isso dela, sabe? Um carinho. Minha mãe é muito carinhosa, assim. A conexão que eu tenho com a minha mãe é incrível. Meu pai, ele gostava de estar junto das pessoas, mas ele não era tão comunicativo quanto a minha mãe. Mas uma coisa eu tenho na cabeça do meu pai, na verdade duas. Primeiro, excelência. Meu pai era o cara que dizia: o que for fazer, faça bem feito. E assim, como toda criança, tem muita coisa que você faz mal feito. E meu pai, eu lembro ele brigando comigo. Marconinho, o nome dele Marconi, minha mãe Eliane, o meu Marconi Basílio, meu nome é composto. Marconi Basílio, enfim. E ele chamava para mim: Marconinho, o que for fazer, faça bem feito. E é tão louco, porque assim, eu vi tanto meu pai falando isso, que eu tenho isso dentro da minha cabeça. É como se meu pai tivesse aqui o tempo todo falando: o que for fazer, faça bem feito. Cara, esse canal do YouTube era para ter rolado muito antes. Ele não rolou porque na minha cabeça ainda não estava muito bem feito. Faltava, sabe? Ah, não, falta isso, falta aquilo. Enfim, isso é algo muito forte dentro da minha cabeça. Uma outra coisa é a ideia de viver a vida em função do próximo. Cara, quantas vezes eu vi meu pai saindo correndo de casa para ir para o hospital para atender alguém. Uma vez a gente estava numa estrada, ele recebeu uma ligação, tinha um paciente no hospital e não tinha nenhum médico próximo. Meu pai começou a, sabe, ir muito rápido com o carro para ir para lá. E até perguntei a ele: pô, pai, por que você está indo tão rápido, né? A gente está arriscando até a nossa vida. Aí ele falou o seguinte: imagine que fosse a sua filha na sala de cirurgia. Você queria que o médico fosse a 20 ou fosse rápido para chegar lá? Então, esse senso que ele tinha para ajudar o próximo, isso era muito incrível, isso foi muito forte. Eu fui uma criança normal, fiz todo tipo de bagunça como todo mundo normal. A minha diferença para as outras crianças é que eu falava muito. Não, tu não entendeu. Mas falava muito, 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 muito. Minha mãe, eu adorava conversar. Quando me levava na praia, eu não ficava na minha barraca brincando de areia, igual uma criança normal. Eu ia pra barraca dos outros. Olá, tudo bem? Me chamo Marconi. O que você faz da vida? E eu queria saber sobre a vida das pessoas, conhecia. Eu ia pra oficina, queria saber o trabalho do mecânico. Na padaria, que minha mãe já trabalhou, eu conhecia todo o processo de produção, porque eu conhecia todos os padeiros, eles me ensinaram a fazer pão. A quantidade de coisas que eu aprendi na vida com isso, conversando, era muito incrível. E eu falava tanto, 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 que nem todos os professores compreenderam isso muito bem. Na minha alfabetização, aos 6 anos, chamado de CA, não vou falar o nome daqui, mas eu tinha uma professora muito dura, muito ruim, muito malvada.
ela me castigava, me deixava o intervalo sem recreio, não ia pro recreio, me fazia sentir culpado de roubar a minha merenda. E assim, de tal forma que eu nunca contei isso para minha mãe, porque eu achava que a culpa era minha. Então eu tinha vergonha de contar isso para os meus pais. Eu só fui entender o que rolou, lembrar bem disso, na faculdade, puxando matérias de psicologia, de educação. Quando eu era criança, mas eu repeti, eu recusei a aprender com aquela megera professora. E é uma coisa engraçada, todas as características daquela professora, eu não tenho nenhuma delas. É como se fosse algo poderoso na minha cabeça, eu criasse uma ideia de ser professor, é ser o oposto do que ela era. Enfim, por sorte saí do colégio, fui para um outro colégio, então repeti o CA, fiz 2 anos de alfabetização, me formei em 1997, a escola, né, você aprende a ler e escrever, chamava CA na minha época, hoje é primeiro ano, e dali, enfim, tive a oportunidade de viver grandes escolas. Fui uma criança, como eu falei, normal, e meu sonho era ser médico. Peraí, na verdade, eu tinha uma profunda admiração pelo meu pai. Assim, com minha mãe era um amor incrível, pelo meu pai uma admiração gigantesca. Eu queria ser meu pai, mesmo nome, várias características iguais. Como ele era médico, eu achava que eu queria ser médico também. Vê se isso já aconteceu com você ou acontece com você. Muitas vezes a gente deixa que nossos pais querem o nosso bem, mas eles têm o sonho deles, não é o nosso. E muitas vezes a gente vive a vida, o sonho deles, para agradar eles. E eu não sabia, aquilo me fazia feliz, aquilo era ótimo. E eu fui vivendo, não era o mais bonito, não era, enfim, o melhor no esporte. Era uma criança legal, bacana, ali vivendo tudo. Muito bom aluno, prestava atenção, só que era da bagunça. Na sexta série, o atual sexto ano, a professora de ciências falou que ia organizar uma feira de ciências. Todo mundo, né? Como é que vai ser isso? E ela falou, todos vocês irão apresentar e todo mundo apresenta, só que ao mesmo tempo você visita as outras barracas também. E todo mundo, quando for visitar as outras barracas, de todas as turmas, inclusive de gente de outras escolas, ia levar uma ficha para poder votar. Eu achei o trabalho legal, feira. Eles iam dar nota de 6 a 10. O grupo que tirasse a melhor nota não ia ter que fazer prova, ia ficar com 10. E o indivíduo que tirasse a melhor nota ia ganhar a medalha. Eu falei, cara, eu preciso disso. Pô, eu preciso apresentar aqui a feira de ciências. Pô, tinha gente que falava sobre viagem à lua, uns temas incríveis. Meu sorteio do meu grupo, ofídeos, cobra. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar a feira de ciências falando de cobra? Eu tinha uma mesa, um pano e 5 garrafas com cobra no formol. Sabe? Eu falei, cara, eu não vou ganhar com isso. Minha avó, costureira, que eu amo absurdamente, minha avó Erli, pedi para que ela fizesse uma cobra para mim. Ela fez uma cobra de pano. E eu comecei a apresentar a feira de ciências. Aquilo era o máximo. E eu falava, as pessoas me ouviam. Nossa, sabe, era uma sensação, parecia que a vida era muito boa pela primeira vez, assim, era algo muito bom. Era uma sensação muito boa. E eu explicava com muita base técnica, fazia piadinha, porque sempre tem aquele engraçadinho, né? Vocês sabem que eu adoro fazer piada, então eu falava pro cara, segura aqui a cobra, vou te ensinar como segurar a cobra. Aí o pessoal dos anos 90, né, galera? Aquelas risadinhas, aquela coisa toda, aquelas brincadeiras, enfim. Eu amei aquilo. E eu terminei, eu fui o primeiro lugar da feira. Meu grupo não teve que fazer prova. A sensação foi algo tão bom, tão bom, tão bom, que nos anos seguintes eu fui encontrando jeito de continuar fazendo aquilo, ou seja, ensinando. Amei aquilo. Em véspera de prova eu estudava não só para passar, mas para poder dar aula. Eu chegava para os amigos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá com dúvida nisso? E ficava ajudando as pessoas, ficava dando dica. Minha melhor matéria era matemática. Tá de sacanagem? Você não acreditou nisso não, né? Óbvio que era história. Minha melhor matéria era história. E eu amava ensinar aquilo. E aí foi quando eu tive um rompante por você professor. Eu não sei se você sonha em ser professor, mas se você já sonhou alguma vez na vida, tu sabe que é um balde d'água quando você conta pra alguém. Cara, quero ser professor. Pô, não faz isso não, cara. Tu vai morrer de fome. Cara, não faz isso, cara. Pô, você não é legal, não faz isso.
Pô, você, cara, não vai ser feliz, os alunos vão gritar, não vão respeitar, ser professor no Brasil é loucura, se fosse na Suécia tudo bem. E aí você recebeu uma pressão, uma chuva de água fria. E aí eu ficava, cara, vou ou não vou? Meu pai, eu chegava pra ele, pai, tô pensando em ser professor. Ele dizia, olha, meu filho, é uma linda carreira, mas tem esse problema aqui, aquele problema ali. Pai, eu tô pensando em ser. Tô pensando em ser advogado. Olha, meu filho, é uma excelente carreira, mas tem esse problema aqui, esse problema aqui. Pai, tô pensando em ser diplomata. Ah, ser diplomata é legal, mas tem esse problema. Pai, tô pensando em ser médico. Ó, meu filho, ser médico é ótimo. Meu pai não dizia que eu tinha que ser médico, mas ele manipulava. Era meu herói, assim. Era a pessoa que eu queria seguir. Até que, uma segunda-feira, eu não esqueço como era. Chuvosa. Eu estava no colégio, falando com meus amigos, 20 de agosto de 2007. A coordenadora, Juvira, carinho gigante por ela, colégio alternativa, em Rio das Ostras, chega para mim e fala, meu filho, pega as suas coisas. Seu padrasto está te esperando lá embaixo. Pensei, aconteceu alguma coisa com alguém na minha família. Deve ser minha avó, tá idosa. Com o coração apertado, desci 3 andares de escada. Quando eu chego, tá meu padrasto com a cara horrível, o olho chorando. Ele me abraça e diz: meu filho, seu pai sofreu um acidente e faleceu. Pô, cara, meu mundo caiu. Assim, era a pessoa que eu tinha como referência, a pessoa que era meu melhor amigo, era meu mentor, era o cara que eu, antes de fazer alguma coisa, eu perguntava pra ele, sabe? E quando eu descubro que eu perdi meu pai aos 17 anos, é assim. Eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu comecei a fazer muita besteira. Foi um período muito difícil mesmo. Eu fiquei perdido. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Só que Deus, ele sabe de todas as coisas. Com uma mão ele tira, mas se você estiver atento, com outra mão ele dá. Nessa época, ficando mais em casa, porque eu não ficava em casa, eu passei a utilizar mais o MSN. MSN é velho, cara, isso confessa a idade. E usando o MSN eu passei a ter mais contato com uma das meninas que eu conheci Dia das Ostras. Seu nome, Ana Cláudia. Já era minha amiga. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Rio das Ostras. Eu conheci quando eu tinha 14. Naquele momento a gente era somente amigo. E a gente foi falando, foi conversando. E aquela amizade foi aumentando. Ela foi virando uma grande amiga. Ela foi virando a minha melhor amiga. E a gente passou a sair, a gente ia pra festa, ia pra todo tipo de lugar e um sentimento começou a florar em mim. Eu acho que nela também. Só que o que acontece? Eu era muito lerdo, cara. Eu era muito lerdo, muito inseguro mesmo. E aí eu decidi que eu queria ficar com ela no dia 1º de janeiro. Só pra você ter uma noção, a gente só se deu o primeiro beijo no dia 30 de janeiro. Porque eu demorei 30 dias pra dizer que eu queria ficar com ela. Assim, um desespero. Demorei mesmo, mas o primeiro beijo, nossa, foi assim incrível. Eu já tinha ficado com muitas pessoas antes. Bem, muitas não. Eu tinha ficado com algumas pessoas antes. Mas aquele beijo foi assim uma sensação de, cara, alguma coisa aconteceu. Eu não acredito muito nessa coisa de amor à primeira vista, mas aquilo ali não era a primeira vista, mas o que rolou ali foi algo muito especial. De uma forma geral, a gente basicamente passou a namorar dali em diante. A gente namorou, a gente ficava, mas basicamente a gente namorou. O ano seguinte, foi dezembro que a gente ficou, o ano seguinte, terceiro ano dela, terceiro ano meu vestibular. Ela morava no Rio, eu morava em Rio das Ostras. E a gente, depois de uma série de alternativas, a gente escolheu que a gente ia fazer medicina. E a gente começou a estudar. Eu era ruim em português, ela me ensinava português. Ela tinha dificuldade em trigonometria. Eu, por acaso, sei lá como era bom em trigonometria. Tinha um professor incrível, beleza, o cara era incrível. E eu ensinava trigonometria para ela. E aí a gente ia, sabe, aprendendo, sofrendo aquela coisa de vestibular. Caramba, o que cai na UERJ? O que cai no vestibular da UF? Sim, os vestibulares eram separados. Olha isso, o Enem era só mais um. E a gente passou um a ajudar o outro. Durante o processo a gente foi se conhecendo, porque o vestibulando ele sofre tanto que no final, mesmo sem querer, mas tem um lado bom, você tira várias cascas do seu e começa a se conhecer melhor. E a gente começou a perceber o seguinte, cara, eu não queria ser médico. Ser médico era o sonho do meu pai, meu sonho é ser professor. A Ana também não queria ser médica. O ser médica era o sonho da mãe dela, que é uma médica brilhante. Ela queria agradar a mãe, claro,
mas o sonho dela é ser administradora. E ela fez faculdade de administração e eu fiz história. A gente começou a concorrer aos vestibulares. Ela sempre amou gastronomia, mas ela falou: vou fazer administração, um dia no futuro eu faço gastronomia. Essa história eu conto para vocês depois. Mas chegou o momento. Vê teu nome na lista de aprovados. Meu Deus. Para onde eu passei? Para UF. Para onde Ana passou? Para UF. A gente morava em Rio das Ostras e os dois passaram para UF em Niterói, a mesma cidade, no mesmo período. Segundo período de 2010, eu e ela também no segundo período de 2010. E você não sabe. No mesmo campus? Não, no mesmo campus também é sacanagem. A gente tá na mesma faculdade, na mesma cidade. Pô, o campus era diferente, mas era muito perto um do outro. Ela no Valonguinho e eu no Gragoatá. UF. Universidade Federal Fluminense, História. Melhor faculdade de História da América Latina. Tive aula com as lendas de História. Vanfas, Ciro Cardoso, Flamarion. Pô, e muita gente incrível. Chego na faculdade. Cara, você não tem noção. Se você já tá na faculdade, você sabe o quê? Se você não sabe, você não tem noção de como aquilo é mágico, de como aquilo é incrível, de como aquilo é poderoso. Sabe, você vira adulto pela primeira vez. Eu fui morar em Niterói. Ana foi morar no Rio, eu passei a não morar com os meus pais, a Ana também não. A gente passou a viver sozinho, conhecer amigos, viajar, conhecer gente, cara. Você chega na faculdade, tem um maluco chegando de Mercedes, tem um outro cara contando moeda para pagar passagem. Você tá convivendo com todo aquele público, gente de direita, gente de esquerda, gente com musicalidade aflorada. Sabe, foi uma coisa mágica. A faculdade era incrível. Chato eram as aulas. Ah, Marconi, como assim? Pô, fui ter aula de Egito. Pensei, o professor vai falar sobre as pirâmides. O cara ficava me falando mod de produção asiática. Imagina um maluco com um livrinho, o mod de produção asiático. Cara, era um porre, um porre. Você pode ver que o que é universitário. É o cara feliz de ver o amigo indo para a sala de aula com um café. Mas por mais que aquele método seja chato, é muito eficiente. Você aprende muito, é tipo injeção. Não é prazeroso, mas o cara é eficiente. Enfim, e eu comecei a viver aquilo. Eu comecei a viver muito, 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 muito aquilo. E começou a ser mágico. Só que minha mãe não tinha condições de poder me bancar em Niterói. Então eu tinha que me virar como dava. Trabalhando aqui, trabalhando ali. Eu consegui encontrar uma kitnet com 12 metros quadrados. Tem noção do que são 12 metros quadrados? Só pra você ter uma noção, imagina assim, aqui eu abri a porta. Eu abri a porta, do lado da porta tava a cama. Só que, sei lá, eu acho que cama normal tem 88 de largura, a minha tinha 78. É um negócio assim, minha cama era menor do que o normal. Na frente da minha cama tinha o tanque, ou a pia, então era a minha cama e a pia. Do lado esquerdo tinha uma mesa, do lado da mesa tinha um armário, do lado do armário tinha uma mesinha para eu poder comer com dois bancos, a outra era de estudo. Do lado desse banquinho tinha um fogão, do lado do fogão tinha o botijão de gás, do lado do botijão de gás a geladeira, e na frente da geladeira o banheiro. Não tinha nem porta. Era isso, 12 metros quadrados. Mas, cara, mas minha primeira casa. Você precisa ter noção, não tinha... O teto não é teto normal, era com telha Eternite, sabe? Amianto, sei lá, que aquilo até, enfim, proibido. Então é o seguinte, mas era o que o dinheiro dava para pagar. Quem era dona daquilo? Dona Lia, um amor de ser humano. Volta e meia eu devia a Dona Lia, mas Dona Lia gostava de mim, ela falava, vai ficando, meu filho. Quando eu terminei a faculdade, na minha monografia, um dos agradecimentos que eu fiz é pra Dona Lia. Enquanto eu tiver vida, Dona Lia, irei te agradecer por todo carinho. Claro que eu paguei tudo no final, mas assim, no processo foi difícil. E cara, eu não tinha dinheiro pra nada. Sabe o que é não ter dinheiro pra nada? Eu não tinha dinheiro pra nada. É real. Só pra você ter uma noção, teve uma vez que eu tava pintando, né, esse caso. E aí eu não tinha dinheiro pra ir na rua comprar comida. E eu também não tinha como cozinhar. A Ana, sério, foi a pessoa que mais me ajudou na minha vida. Ninguém chegou perto do que ela fez. Ela vendo que eu ia ficar muito tempo sem comer, que eu só ia comer no dia seguinte, ela fez uma comida que eu adorava, uma coisa maravilhosa, colocou nos potinhos e veio pra Niterói. Ela fez no Rio, foi me entregar em Niterói. Comprou paçoca, que eu amava, sério, ela fez no Rio pra me levar pra Niterói. Ela fez, assim, eu fico até emocionado, assim. Ela fez tudo que ela podia pra me ajudar. Os pais dela davam em datas, aniversário, data festivo, parente, dinheiro. E boa parte desse dinheiro que ela ganhava, que ela podia gastar com ela me ajudava. Ela já pagou meu aluguel quando não tinha dinheiro, me deu um micro-ondas.
para eu poder esquentar minha comida. Minha coberta, ela me deu minha coberta. Ela me deu muita coisa que estava lá em casa. Minha geladeira quebrou, ela arrumou uma geladeira para mim. Assim, eu não teria conseguido terminar a faculdade se não fosse a ajuda dela. Assim, amor, obrigado do fundo do meu coração. Te amo muito. Não tem palavras para agradecer por tudo que você fez em todos esses anos. E a faculdade vai passando, você vai vivendo. E ao viver isso, ao não ter dinheiro, ao não ter perspectiva, eu não conseguia nenhum estágio. Eu fui começando a ficar numa fase meio depressiva, sabe? Tipo o que todo mundo meio que viveu na pandemia. Sabe assim, que você também não estuda, você não faz nada. Sabe, você só quer ficar deitado, olhando pro teto. Tá ficando numa fase triste. E ela falava pra mim o seguinte, cara, tenta, faz um estágio, você precisa, sabe, ver se é realmente isso que você ama, se é realmente isso que você gosta. Eu comecei a parar pra pensar o seguinte, cara, história não é pra mim, ser professor não é pra mim, isso, se não aconteceu com você, talvez aconteça. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente tem tanto medo de fracassar, que a gente prefere desistir do que tentar e quebrar a cara. Faz isso não. Vai, quebra a cara. É assim, faz parte. Mas isso, não quero falar isso agora não. Eu quero voltar para a história. E eu tinha 22 anos. Há exato 10 anos eu tava triste, tava depressivo, tava meio, sabe? E eu falei, vou largar a faculdade. E eu já não acreditava mais em mim. A Ana continuava acreditando. Não, cara, vai, continua. Faz um estágio, faz alguma coisa. Você precisa dar aula para ver se você gosta. Eu fui trancar a faculdade e percebi que se eu trancasse a faculdade, eu ia ficar sem a comida na faculdade, o bandejão, porque na faculdade tem um bandejão e o da UFI era 15 centavos. Então, era uma forma de eu poder me alimentar com o dinheiro que eu tinha. Só que para eu conseguir o bandejão, eu tinha que estar inscrito. Então, eu me inscrevi numa única matéria na faculdade e eu comia no bandejão e fazia o pré. Beleza. Só tinha uma única matéria na faculdade, Brasil 3. Chuta o que a gente estudava? Vargas. Eu comecei a ficar encantado. Era pra eu não estar gostando, porque eu queria sair da faculdade, mas falando de Vargas, aquilo começou a mexer comigo. Na aula do suicídio de Vargas, juro por Deus, eu chorei. O professor Jorge Ferreira, professor incrível, caiu uma lágrimazinha, cara. Eu fiquei triste. Um amigo até que riu do meu lado, falou: ah, tá de sacanagem, tá chorando. E eu apaguei ela. Cara, foi algo assim impactante. Eu falei: meu Deus, cara, como eu queria dar uma aula dessa. E eu parei pra pensar: pô, imagina dar uma aula falando da morte, falando de Vargas. Eu acho que ia me empolgar. Eu me empolgo mesmo. Então aquilo já foi mágico. Mas beleza, eu comecei a pegar gosto pela história novamente. A Ana começou a buscar estágio para mim, eu já não buscava mais. E ela viu um estágio em São Cristóvão para dar aula de história. Você tem noção, assim, é muito difícil conseguir um estágio para você ser estagiário da aula, é muito raro isso. Pagava R$ 230 em São Cristóvão, morava em Niterói, falei, cara, vou para lá. Fui para lá e conheci Dona Terezinha. Na entrevista, ela falou, Marconi, você é o menos qualificado aqui, por que eu tenho que dar a vaga para você? Eu falei, Dona Terezinha, conta a minha história. Eu falei, é a tentativa para saber se eu realmente quero ser professor ou não. Eu falei, aqui para mim é o momento que eu vou saber o destino da minha vida. Ela olhou para mim e falou, Marconi, você é professor, você tem jeito de professor, você tem alma de professor. Eu vou contratar você e você vai ter certeza que você quer ser professor. Volta semana que vem aqui e dá uma aula. Se eu não me engano, era a aula de primeira Revolução Industrial. Eu não tenho, sabe, foi tão louco que eu não lembro muito não, mas eu tenho quase certeza que foi isso. E eu fiquei uma semana preparando a aula. Cara, nervoso, ansioso, roendo unha. Cara, o que eu vou falar? Os alunos vão gostar de mim? Eu não consegui dormir direito por uma semana. E eu fui pra lá. Peguei o ônibus, fui pra São Cristóvão. Cheguei. Quando eu abro a porta e eu vejo uma sala de aula parando assim e me olhando, sério, você tenta imaginar você dar aula pra 30 pessoas. Hoje em dia, pra mim é um prazer, mas na primeira vez assusta. E eu não sabia, pô, como é que eu apago o quadro? O que eu escrevo no quadro? Eu não escrevo, me apresento, eu comecei, eu tremendo, a mão tremia, meio que, sabe quando você quase gagueja? Você vai falando, eu tava assim, sabe? E eu comecei a falar, e os alunos ouvindo, e eu falando, eles ouvindo. Um aluno chegou pra mim e falou, é isso, é a primeira vez que eu entendi isso na... Cara, quando ele falou, ele fez assim, ó, cara, foi uma sensação.
Meu Deus, eu fui falando, eu não tinha muito para dizer não, eu sabia muito pouco, mas eles tinham muito para aprender, eles queriam muito aprender e aquela sensação foi tão boa. Eu lembro saindo dali, mão tremendo, sério, é como se a vida fizesse sentido, é como se eu tivesse que estar ali, é como se aquele fosse meu lugar no universo. Eu peguei meu telefone, liguei pra Ana e falei com empolgação. Falei com a minha mãe, falei com, sabe? E minha mãe, num primeiro momento, achava furada ser professor. Hoje ela é professora, uma professora maravilhosa. Os alunos adoram ela, uma professora mega carismática. A vida é muito engraçada. E assim, foi algo incrível. Eu senti, cara, é isso que eu quero pra vida. E aquilo foi um divisor de águas, tem 10 anos. Do aluno da faculdade vagabundo eu passei a ser dedicado. Do profissional ok, eu passei a fazer de tudo para ser sempre o melhor que eu pudesse ser. Dar a melhor aula para o meu aluno, fazer com que ele pudesse realizar os sonhos dele. E eu comecei a me dedicar muito, mas dedicar muito, muito, muito mesmo. Eu trabalhava de manhã, dali eu fui conseguindo outros colégios. Tive o prazer de trabalhar em colégios incríveis, com pessoas incríveis, cara, amigos de profissão que eu carrego assim com muito carinho. E dali eu passei a estudar muito, mas muito, 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 muito mesmo. Minha vida mudou, assim, foi um divisor de águas. Eu acordava cedo, trabalhava de manhã e tarde, ia para a faculdade à noite, chegava em casa, ao invés de dormir, eu ficava à madrugada estudando para as minhas aulas fosse melhor. No dia seguinte, eu dormia 2, 3 horas no máximo, mas não importa, era aquilo dali, café, Red Bull, empolgação, amor pela profissão. Durante esses 10 anos, eu cresci, passei a ganhar bem, passei a realizar meus sonhos, casei com a mulher da minha vida, minha esposa, rodamos o mundo, já visitamos vários países, foram mais de 13 para mim, para ela, se eu não me engano, mais de 15. Tive alunos maravilhosos, pude ver, cara, a transformação. Quanta gente que eu olhei e falava assim, professor, minha vida não vai ser nada. Hoje é médico, hoje é advogado, professor, nutricionista, tenente, sargento. Sabe, isso que eu pude ver nos últimos 10 anos é como a vida é maravilhosa. E hoje eu vivo do meu sonho. Eu olho para trás, eu olho toda essa trajetória, eu tenho muito orgulho. Por ter conseguido viver do meu sonho, hoje eu tenho 3 propósitos na minha vida. As 3 coisas que me movem. Propósito número 1, fazer meu aluno realizar o sonho dele. Eu quero que você sinta a mesma coisa que eu senti todo esse processo. 2, fazer com que vocês vivam das suas paixões. Me perguntam como é que eu chego segunda-feira num trabalho feliz, porque dar aula é um prazer. Então tá ali é muito bom. Claro que eu gosto de cansar, claro que eu gosto de feriado, gosto de férias, mas tá ali é mágico, sabe? Não é aquela coisa, é como se eu não estivesse trabalhando, não tem esse papo não, é trabalho, é cansativo, mas ainda assim é um cansativo prazeroso. E o terceiro fim, eu quero que quando você fique velhinho, você possa contar com orgulho a sua história. Eu quero te ajudar a realizar teu sonho, eu quero que você viva do seu sonho, eu quero que você tenha muito orgulho. Esse é o meu propósito. Todos os anos eu conheço jovens e dou o meu melhor para fazer com que eles consigam isso. 10 anos de profissão, eu criei esse canal no YouTube exatamente para isso. Para não só ajudar os meus alunos, aqueles que estão próximos, para ajudar aqueles que não estão fisicamente comigo, que já tiveram aula, ou os que ainda querem ter. Então esse canal no YouTube foi criado para tirar as suas dificuldades. A gente vai fazer uma coisa muito legal aqui. Toda quarta, meio-dia, inclusive amanhã tem, eu vou fazer um vídeo de história aqui explicando algo importante da história. E o que eu quero? Eu quero que você entenda, mas de forma didática, organizada, divertida, sabe? Eu quero que você, sabe, veja como é incrível aprender isso. Então eu vou te contar do surgimento da humanidade até os dias de hoje. E toda terça, às 7 horas da noite, vai ocorrer uma live. Próxima terça-feira você pode anotar. Eu vou pegar um tema de alguma prova que você vai fazer, do Enem, da UERJ, SpaceX, ESA, tantas outras. Eu vou falar para vocês como que isso caiu nos últimos anos. Vou ensinar como se preparar, como resolver. Eu estou aqui para te ajudar. É isso. Muito obrigado você que ouviu a minha história até o final. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, te inspirado, contribuído. E o que eu peço é a sua ajuda, como esse canal é novo. Peço que você se inscreva no canal para você sempre poder ver os vídeos. Qualquer dúvida, você vai comentar aqui, vai perguntar, eu estou aqui para te ajudar. Se você gostar e quiser curtir também vai ser ótimo. Estou aqui para ajudar no que for necessário. Obrigado por tudo e é só o início.
São 10 anos de magistério, mas uma carreira que ainda vai muito. O que você pode esperar? Só tenho 3 coisas a dizer. Pontim, pontim, pontim. Até a próxima. Fui, obrigado.